Então, caindo em si, tem gente que tem que chegar no fundo do fundo do fundo do poço. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu vou me levantar, eu vou lá ter com meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Aqui tem uma lição importante. Vai acontecer uma virada na vida desse cara que não merece. Ele não merece essa virada. Porque ele fez o que fez. Ele plantou para colher. Mas ele vai dar uma virada na vida dele por causa desse versículo 17 a 18. 17, 18, 19. Primeiro começa assim, ó, caindo em si. Ninguém dá uma virada na vida sem cair em si. Sem perceber onde está errando. Sem estudar o estado atual. Caramba, olha como é que eu tô. Olha onde é que eu tô errando. Eu já entendi meus gatilhos emocionais, já entendi porque eu ajo assim, já entendi porque aquele meu amigo não quer mais falar comigo, porque minha esposa reclama tanto de mim. Tem que cair em si, você tem que perceber onde tá errando. Quem é você de verdade? Então a primeira coisa que começou a virada na vida do filho pródigo, para melhor, foi cair em si. Perceber o que ele estava fazendo. Você nunca vai mudar aquilo que não identifica. Se você não identificar onde está o erro, onde você está errando, você não muda. Você só muda aquilo que percebe. Aí, segunda coisa que muda na vida dele, começa a virada, é que ele caindo em si, ele começou a fazer um plano. Ele monta uma estratégia. Ele fala assim, ó, levantar-me-ei, isso aqui é ele pensando, ele não está fazendo ainda. Levantar-me-ei, vou até o meu pai e vou dizer assim, ele começa a ensaiar o que vai dizer. Pai, perdoa, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados e tal. Ele ensaia tudo. Aí no versículo 20 diz, levantando-se, foi. Então olha só, primeiro, cai em si. Segundo, planeja estrategicamente o que vai fazer. Terceiro, faz. Não adianta você cair em si, planejar e não fazer nunca. Ah, não tenho coragem, tenho vergonha, meu pai não vai me querer. Ele simplesmente foi. Tem gente que só toma essa atitude quando tá na miséria da miséria da miséria, que aí não tem mais pra onde ir. Mas dá pra você evitar chegar na miséria, no fundo do poço, se você tomar vergonha antes, na cara, como eu te disse, né? E fazer o que tem que ser feito. E ele tirou a questão de o que vão pensar de mim. Exatamente. Isso impede muito as pessoas de avançarem. Principalmente contra o irmão, né? O irmão dele ia pensar dele. Exatamente. O que vão pensar de mim? Será que meu pai vai me aceitar? Será que meu irmão vai fazer um escândalo? A gente fica muito preso ao que as pessoas acham. Impressionante. E isso impede da gente tomar as atitudes que mudam o nosso destino. Essa atitude aqui vai mudar o destino dele. Ou seja, uma das coisas que eu mais aprendo com o filho pródigo é que os teus erros do passado não precisam determinar o teu futuro. Só se você não cair em si, não planejar estrategicamente. Esse cair em si tem a ver com arrependimento. Sim. Né? Não só você perceber onde errou, mas você se arrepender do que fez. Né? Quando se trata de Bíblia, de viver o Evangelho, o arrependimento é uma das palavras mais importantes. Você nunca vai conseguir nada de Deus sem arrependimento. Porque nós já nascemos no pecado. Né? Não podemos nunca dizer que não vamos pecar no futuro, porque somos seres humanos. Então a gente precisa ser coração quebrantado e contrito. Isso precisa ser nosso estilo de vida. Sempre quebrantado, contrito, sempre arrependido. Sempre se humilhando debaixo da mão de Deus. Não tem outro estilo de vida pro crente. Para quem acredita. Tiago, aqui a gente pode imaginar que esse caindo em si, ele pode ter lembrado do pai. Poxa, meu pai me aconselhou. Porque nenhum filho chega no seu pai e me dá a herança e o pai não... Pra que você vai fazer? O que você vai fazer com esse dinheiro? Não vai aconselhar, né? É lógico. A Bíblia aqui, como é uma parábola, uma história de Jesus, não entra em muitos detalhes, até porque a própria Bíblia diz que se Jesus fosse contar tudo que fez, não caberia nos livros. Né? Então, mas a gente pode, por raciocínio lógico, imaginar que, é claro, teve conversas entre ele e o pai, porque o pai não se... Ah, você quer herança, meu filho? Tá bom, toma. Não é assim. Poxa, por que você vai fazer isso? Você tem tudo em casa. Você pode usar o que você quiser. Inclusive, daqui a pouco vai ter a reclamação do irmão mais velho, dizendo, poxa, você aceitou ele de volta e falou assim, você também tem tudo que quer, por que você não usa? Ou seja, o sentimento que desagrada o pai, porque o pai quer que você tenha tudo, tá claro isso. O sentimento é quando você quer ter tudo sozinho, independência.
Esse aqui é um problema. Quando a gente começa a querer ser independente, ou seja, eu não reconheço que o que eu tenho vem de Deus. A herança é do pai, mas ele queria curtir sozinho. Ele não queria a presença do pai na curtição da herança. Independência. Então Deus me dá uma família, Deus me dá saúde, Deus me dá condições de prosperar, Deus me dá sabedoria para conquistar. Agora que eu tenho tudo isso, Deus fica aqui e eu vou curtir sozinho. Essa independência, ela mata destino. Ela leva a gente pro fundo do poço. A gente pode imaginar, né, claro, que ele tava com um sentimento de eu sei o que eu vou fazer da vida, daqui esse dinheiro que eu vou viver, eu sei das coisas. Mas provavelmente esse era o sentimento dele, mas como eu falei, o ser humano não consegue prever o futuro. Além de ter gastado errado, não precisou nem da fome para destruir ele. Ele já tinha gasto tudo. Só que, além de gastar tudo, veio a fome. Ele ter gastado tudo não quer dizer que ele ia entrar na miséria. Porque ele podia simplesmente trabalhar em qualquer coisa e se sustentar como vários trabalhadores. Mas só que também veio uma fome junto. E aí ele foi para miséria. Miséria tal que ele desejava comer a comida de porco e nem isso davam para ele. O porco era mais importante que ele pro dono. Morre você, meu porco não. Ele virou uma escória humana. É por isso que o orgulho é o pai de todos os pecados? Exatamente. Qualquer pecado para você cometer, você tem que estar com orgulho no coração, senão você se arrepende antes de fazer. O orgulho é que te impede de se arrepender. Né? Todo pecado, ele é planejado. Você pensa antes de fazer. Caramba, isso aqui, tudo, vou fazer, tal, vou mentir, vou enganar, vou roubar, qualquer pecado desse, você pensa antes. Mas se você não tem orgulho no coração, você rapidamente já se arrepende. Deus, o que eu estou pensando? É o orgulho que te faz ir avançando. Não, pra que Deus? Eu não posso ver a vida sozinho? Você começa a argumentar com Deus. Eu não posso ser feliz? Você começa... Isso é orgulho. Né? Orgulho não é só altivez, prepotência. É também você achar que pode discutir com Deus. Olha, então levantando-se foi para o seu pai. Então ele tomou a atitude de ir. Tá? Versículo 20. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quando ele ainda estava longe, vindo assim pelas montanhas, descendo rumo à fazenda do pai, o pai consegue enxergá-lo de longe. E ele moveu-se de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O pai corre para abraçar e beijar. O pai aceita primeiro, sem saber o que o filho ia falar. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele vai fazer exatamente o que a estratégia que ele traçou, ele vai cumprir direitinho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu com ela. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o melhor bezerro e matai-o, para que comamos e nos alegremos. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo e quando voltou, viu aquela música, as danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele disse: seu irmão voltou. E seu pai mandou matar o melhor bezerro, o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Então ele se indignou, o irmão mais velho, e não queria entrar. Então, saindo, seu pai insistiu com ele: filho, vamos entrar. Ele, porém, respondeu: como pode? Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens, e você nunca me deu um cabrito para me alegar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, você manda matar para ele o melhor bezerro? Respondeu-lhe o pai: filho, você sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrar-me e festejarmos? Porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Por isso que eu estou festejando. Ele estava perdido e foi achado. Quando o pai encerra essas palavras com o filho mais velho, ele está se referindo, sabe a quem? Versículo 1. Aos fariseus e os mestres da lei, duvidando de Jesus, porque Jesus estava com os cobradores e os pecadores. Ele falou assim: vocês sempre estão comigo. Tudo que eu tenho é de vocês, mas esses aqui estão
Então estavam perdidos e estão sendo achados agora. Eles estavam mortos e estão revivendo. Deixa eu dar uma atenção para eles. Você sempre está comigo. Você faz as coisas... Não é porque eu não estou festejando com você que eu não estou te celebrando também. Porque tudo que eu tenho é teu. Isso aqui é uma das coisas mais fortes da Bíblia. É o pai falando, tudo que eu tenho é teu. Você pode usar qualquer coisa minha. Você não está usando porque não sabe usar. Não sabe pedir, não sabe usar, não sabe que é teu. Mas aí Deus deixa claro, ó, Jesus através dessa palavra deixa claro, tudo que eu tenho é teu. Mas eu estou festejando esse aqui não é pelos erros dele. Eu estou festejando porque ele estava morto e voltou a viver.